Fala pessoal, tudo bem? Bom, novamente o Alex aqui. Hoje eu trago o Paulo. O Paulo, ele é o nosso guru aí de usabilidade. Ele permeia aí entre user experience e user Interface. interfaces, né? Então o nosso UX UI. O Paulo, ele é o nosso responsável hoje pelo Checkout Cielo, principalmente pelo Checkout Cielo. Todos os apps que você vê aí que tem é, essa relação Braspag, Cielo, o Paulo também fez bastante estudo em cima, né, tudo mais. Uhum. A gente tem muita coisa para lançar, tá bem interessante o nosso pace de entregas. E eu trouxe o Paulo hoje para falar um pouquinho mais sobre o Checkout Cielo. Porque, só para brifar você, Paulo, muito do que a gente ouve falar no mercado é uma certa angústia do próprio lojista que vai utilizar de fato. Ele fica indeciso se ele vai utilizar 3.0 ou se ele vai utilizar o link de pagamentos ou o checkout Cielo. Então acho que é interessante você explicar pra gente um pouco hoje, Paulo, é, quais são os tipos de estudo que a gente aplica dentro do checkout Cielo, qual que é o tipo sei lá, de preocupação que você tem em mudar sei lá, um campo obrigatório ou até mesmo o conceito que aconteceu por trás da concepção do produto. Por que, que o checkout Cielo ele é feito, por exemplo, ele é feito com barra de rolagens ao invés de ser um checkout wizard, por exemplo. Entendeu? Explicar pra gente, sei lá, se tem algum tipo de teste que você faz, como é que você decide qualquer coisa que a gente joga lá no ar para todos os nossos clientes usar, tá? Vamos lá? Bom, Ficou grande a pergunta, né? não, tranquilo. Vamos reformular. Tentar dar alguns passos aqui para trás para a gente, assim, primeiro, não tem ninguém melhor do que o próprio lojista para dizer qual é a necessidade dele. Então, eu acho que o primeiro passo é identificar realmente o que ele precisa. Se ele precisa de algo simples para enviar para um cliente pelo WhatsApp e o cliente só fazer o pagamento e efetuar a compra do produto, o link de pagamento pelo app é um produto que atende muito bem, porque ele vai fazer isso com agilidade, ele vai conseguir compartilhar nas redes sociais, nas mídias que ele utiliza. E da maneira que é montada a interface, ela é bem tutorial, ela é bem Intuitivo. intuitiva e assim, eliminando uma série de passos que se o cara fosse repetir isso num desktop, faria sentido, mas que num app a gente precisa repensar a experiência para torná-la um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Então, tem uma preocupação maior assim com quais campos você vai exibir, quais campos são de fato opcionais e você não precisa perguntar agora para o cara, você pode separar numa etapa posterior. Então, para o link de pagamento tem essa vantagem. Se o cara ele tem uma equipe de UX, ele tem toda essa parte por ele entende bem o perfil do usuário dele. Talvez a API seja mais interessante, que é só conectar na loja e ele passar os parâmetros e deixar o checkout dele da maneira que ele acha mais adaptada para o público. E quanto ao nosso checkout, ele é meio que uma solução bem rápida, fácil de integrar, principalmente para o lojista que não teria essa estrutura ou então ele quer deixar essa expertise com a gente. E tem um desafio muito grande aí porque a gente não atende assim, determinado perfil de cliente ou um perfil de usuário. A gente atende algo bem genérico e ao mesmo tempo você não pode ser generalista num checkout desses. Você precisa aprofundar e melhorar a interface para um determinado grupo específico e que atenda esse perfil do cliente. Então, o que a gente faz assim, é desenvolver uma série de personas diferentes para entender, assim, primeiro, quais são os perfis que os nossos clientes atendem e qual persona seria mais indicado para o perfil dele. Então, se o cara vende, por exemplo, jogos digitais, ele não tem uma parte de checkout, será que eu preciso fazer teste de usabilidade com idoso ou com, sabe, não só faixa etária, mas também
é, perfil social, fator cognitivo. Então tem uma série de outros fatores que tipo, contribuem para a experiência do usuário e que a gente vai tentando filtrar e indicar ao lojista tipo, qual seria a espécie de checkout mais indicada para o público dele. Muito bem. Não é só uma questão também de público-alvo de marketing, mas também do público que de fato usa o checkout dele. Às vezes a gente sabe que é uma criança que gosta de consumir jogos digitais, mas não é ela quem compra, é a mãe. Perfeito. Então eu também tenho que testar com a mãe, saber se a mãe vai conseguir comprar. Vai conseguir fazer uma compra com facilidade ou vai deixar essa criança sentada do lado frustrada porque não conseguiu terminar o processo. Muito bem, muito bem. Em relação a, sei lá, mudanças, vamos falar um pouquinho de mudanças. Por exemplo, chega aqui uma diretriz, um estudo, uma tendência nova, então criou-se ali um novo jeito de se vender pela internet, né? Então temos um novo jeito de chegar até o checkout e de converter esse desejo de compra, esse carrinho, em uma venda de fato. Como é que você adapta essa nova tecnologia, essa nova tendência de mercado para o nosso checkout? Você faz só um teste AB e vamos aí? Como é que é feito isso? Não, a gente segue bastante os princípios de design centrado no usuário e também um pouco do Lean UX para a gente não ter essa perda de velocidade que o mercado dita. Então, toda a parte de planejamento, plano de estudos com... Porque a gente vai ver que realmente vai trazer um aumento de conversão, essa mudança. Então, embasamento com artigos e com estudos. Também um plano de não só teste AB, mas o teste AB ele também tem que ser conduzido da maneira correta. Você tem que ter diversas versões para testar e os parâmetros certinhos, bem definidos, para você depois entender que desse estudo por que tal versão ganhou da outra, porque não é só um fator de conversão. Perfeito. Às vezes a nomenclatura que você utiliza, o processo, se ele é um step by step, se os passos estão bem definidos, né? A gente fala no Wizard. Normalmente essas pequenas alterações vão gerando subversões daquele checkout. E aí a gente tem que validar isso, testa, não só em live, eu diria até que o teste AB seria uma das versões mais para o final, mas o primeiro é a gente definir os objetivos, quais são as métricas que a gente quer atingir, se a gente quer que o cara ele consiga comprar de uma maneira mais rápida, mais fácil, se a gente quer só a taxa de conversão maior, e prototipar, testar com o usuário, testar com o perfil correto, depois partir para o teste AB, levantar esses dados numa versão live ou uma log e voltar atrás e continuar refinando o processo, porque no final das contas não é só se a gente entregou mais conversão para o cara ou se a gente entregou um checkout mais rápido. A gente está focado em melhorar esse processo e cada vez entregar resultado melhor. A gente está longe ainda do checkout perfeito, mas a gente está buscando o processo para chegar no checkout, nos melhores resultados, no checkout perfeito. Muito bem. Cara, uma informação, eu não sei nem se você tem ela, talvez eu te aperte um pouco agora, mas acho que ia ser super interessante a gente explicar para os nossos espectadores aí, em relação a devices, cara. Então, basicamente, legal, tem o meu checkout, você tem um cheiro de, ponto da língua, claro, qual é, o browser mais utilizado, o celular mais utilizado, o navegador, versão de Android ou de iOS. Pelo que a gente tem mais recente, Android tem uma porcentagem maior do que iOS, e talvez o Chrome seja, dentro dos navegadores mobile, o mais utilizado. O campeão. O iOS, naturalmente, é o Safari, mas a gente percebe que poucas pessoas usam o navegador nativo na questão do Android. O Chrome ainda ganha bastante. Até mesmo dos Samsungs, que vem como, em teoria, um bom navegador. Mas, o que a gente percebeu é que essa demanda mobile ela é muito grande e a gente tem alguns planos aí no forno para
tipo, trazer uma experiência ainda melhor mobile first, seguindo algumas tendências que o mercado tem ditado e que são super válidas. Então, assim, provavelmente essa nova versão do Checkout, independente de qual vai ser utilizada no fim, ela vai trazer uma experiência muito melhor para os nossos usuários que acessam pelo mobile. E até mesmo aqueles que, tipo, talvez comecem uma transação pelo desktop ou comecem a transação pelo mobile e queiram terminar desktop, que é uma tendência também que a gente tem percebido bastante no mercado, esse cross-device. Às vezes as pessoas confiam mais ou preferem imputar os dados pelo teclado e assim, a gente não quer perder essas transações, a gente não quer perder esses caras no meio do caminho. Muito então bem. A gente também está fazendo uns estudos para cruzar isso tudo, manter tudo dentro de um cross-device aqui. Sim. Legal. Paulo, prometo que vai ser a última pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber um pouco agora em relação a chatbot, cara. Você acha que chatbot ele veio para ficar ou são só determinados segmentos? Você acha que, sei lá, é possível que amanhã eu pare num posto de gasolina, eu abasteça no sem parar ali, se tiver algum problema eu trate direto ali na hora, a bomba ali funcionando com chatbot, ou estamos longe disso? A gente fala muito também em self no checkout, né? Que também é uma parte dessa automatização e de empoderamento do usuário e eliminando um pouco o fator humano e talvez uma taxa de erro que poderia ocorrer ali, tipo, na hora que você fala pro frentista que você quer abastecer 50 de gasolina, ele entende que são 50 litros ou coisa do gênero. Muito e quando bem. você vê... mas assim, eu acho chatbot sim uma tendência bem bacana. O que eu acho que a gente pode aproveitar mesmo agora são os estudos que estão sendo feitos em cima de chatbot para aprender com os erros que estão sendo cometidos num chatbot mal treinado ou com um retorno muito supérfluo, coisa do gênero. Teve um case até bem recente do Geraldo Alckmin, não sei nem se eu posso falar aqui, se você vai estar depois. Vai influenciar a volta ou não? Não, então eu voto no Rio, eu tô tranquilo, assim. Muito bem. Mas, assim, a galera tava imputando, tava meio que assim, fazendo com que o bot respondesse coisas erradas pra depois printar. E assim, vem com a cara do Geraldo Alckmin, vem como se fosse uma conversa sua com o Messenger dele. E, cara, assim, tem umas paradas bizarras, vira meme, viraliza, principalmente dentro das comunidades que estudam isso e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o que a gente coletar agora de feedback sobre essas experiências de chatbot, de no checkout, self-checkout, como o Amazon Prime, o Amazon Go, na verdade, está fazendo. Uhum. E como teve uma rede de farmácias do Canadá recentemente que implementou o self-checkout deles, mas a voz que eles utilizavam era uma voz, tipo, extremamente chata e como se fosse uma adolescente entediada do outro lado do balcão. Entendi. E isso acabou afastando o público do self-checkout e aumentando as filas no checkout normal, no caixa. Que doido pensar isso. E assim, tu percebe que eles fizeram um estudo, talvez assim, eu não tenho, claro, os resultados, tenho por trás dos panos, mas assim, o estudo ele não foi cíclico, eles chegaram até o final, a entrega do produto e disseram, beleza, tá aqui, tá entregue, você tem um self-checkout, mas ninguém chegou ali no final e tipo, pegou um feedback do usuário, putz, por que o cara tá desistindo? Por que ele não tá aumentando a fila? Então, eu acho que é isso, quando a gente segue um pouco a cartilha do design centrado no usuário, a gente entende que é cíclico e que vai chegar naquele final e vai tipo, pegar feedback e voltar ao planejamento. Alguma coisa em cima daquilo. Porque é isso, é o refinamento da experiência. Basicamente não adianta você só lançar alguma coisa. Você tem que lançar e medir o impacto que ela teve, positivo ou não. Sim, e principalmente se você está percebendo o aumento da fila na loja, é porque tem alguma coisa errada. E você levar, sei lá, 1, 2 meses para consertar isso,
Isso a gente está falando de uma rede que é conhecida e que, assim, provavelmente já tem um público fiel e tem a questão da comodidade. Mas quando a gente fala em conversão, em web, em transação, eu não tenho esse espaço todo. Você vai para outro site. Ele vai para outro site. Exatamente. E o cliente que está percebendo as transações dele caindo, ele vai para outra empresa, ele vai para outro fornecedor. Exatamente. Paulo, muito bem, muito obrigado. Foi muito rico. E acho que a gente precisa fazer mais versões dessas, porque, putz, temos muito a falar aí, né? Tranquilo, vamos lá. Muito bem. Obrigado, Paulo. Imagina. Falou, pessoal. Até a próxima.